Olá, começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio, na televisão e no Facebook. Então, se você quer participar, mande seus comentários, suas perguntas, suas sugestões. Sua participação é muito bem-vinda. Hoje, o nosso programa vai falar sobre a presença feminina na educação, as mulheres na educação. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a professora Cláudia Reis. Ela é pesquisadora de diversidade e gênero do GCER, da UFRJ. Professora, muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Boa tarde, Laís. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite num dia tão especial, né? Que é o dia 8 de março. Vamos começar falando, professora, a educação, ela nem sempre teve a participação das mulheres, né? Durante muito tempo foi uma função estritamente masculina, né? Os homens é que estudavam, os homens é que davam aulas. Como é que isso foi mudando? Como é que a mulher foi se inserindo na educação? Então, Laís, a educação ela está vinculada à sociedade, ela não é um ente à parte, não é? E aí o que a gente percebe? Até o capitalismo se instaurar efetivamente, essa função era destinada aos homens, sobretudo os homens religiosos. A gente tem aqui, até hoje, a gente tem uma tradição de escola de padres, não é isso? Sim. E os jesuítas iniciaram esse processo aqui no Brasil. Bom, como é que, de repente, a gente começa a ter o protagonismo da educação voltado para as mulheres? Justamente quando esse capitalismo se impõe de uma forma mais abrangente e que você vê o homem ocupando o espaço público. Você deixa de ficar como você tinha na Idade Média, você tinha lá as pessoas trabalhando meio que no espaço doméstico, né? E aí tinham ali a sua oficina ao lado, você vai para a fábrica, você vai para o espaço público. E aí fica destinado às mulheres esse espaço do privado. E dentro do espaço do privado, a educação dos filhos, o cuidado com a casa, né? Com as tarefas domésticas. Nesse momento, a gente começa a ter uma transição dessa educação que estava sendo capitaneada pelos homens para que as mulheres possam tomar essa frente, né? E como é que surgiu, né? Você está falando um pouco dessa questão histórica. Como é que surgiu essa ideia de que a mulher tem uma vocação, um dom para a educação, para ser educadora? Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, sobretudo num dia como hoje, que é um dia marcado pelas lutas, né, da mulher ao longo da história. Na verdade, quando a gente pensa assim, olha, há uma vocação da mulher para a educação. Você já pensa no seguinte sentido, olha, então significa que entre esses dois gêneros, pelo menos esses mais conhecidos, o homem ou o masculino e o feminino, você tem características próprias do masculino e características próprias do feminino. E aí eu queria problematizar um pouquinho essa situação. Claro, vamos problematizar né? então, professora. E aí peço ajuda aí da turma que está assistindo para ajudar a gente nessa reflexão. Não existe biologicamente essas características que você percebe de sensibilidade, de dor. Isso não está vinculado à biologia do ser humano, né? A Simone de Beauvoir é maravilhosa quando ela fala para a gente, olha, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, como é que a gente vai se tornar mulher? Nessa relação cotidiana, nessa cultura que nos onde nós estamos envolvidos desde que nascemos. A gente conversava agora, né, a respeito da barriguinha. Desde que a mãe está grávida, e aí você... Qual é a primeira pergunta que a gente faz, Laís, quando alguém está grávida? O sexo do bebê. Não é? Menino ou menina? E a partir dali, como é que a gente pensa isso? Está chutando muito, esse garotão vai ser jogador de futebol. Ou, nossa, ela dorme a noite toda, é tão calminha. Você já vai criando performance de gênero antes da criança nascer. E aí, essa condição de construção do gênero, ela não está só no ambiente familiar. Inclusive, ela está construindo a nossa sociedade hoje. E aí você espera determinadas performances de homens e de mulheres. Nesse sentido, cabe à mulher, muito entre aspas, cabe à mulher o sensível, né, o acolhimento, ao homem não. O homem está no espaço público, ele está na selva, a gente não usa essa expressão? A selva de pedra, ele tem que ir à luta todos os dias. A mulher não, cabe esse espaço doméstico. Aí você pode até perguntar assim, mas Cláudia, isso era um discurso do século passado.
ou retrasado talvez, hoje em dia a gente não pensa mais dessa forma, mas muitas vezes a gente se pega pensando Às assim, vezes né? ainda pensa, né? Pensando dessa forma, agindo e educando crianças dessa forma. Quando a gente fala assim, olha, meninos podem jogar bola à vontade, podem subir na árvore, já meninas, vamos lá para as bonequinhas, para as panelinhas, não é? Embora a gente tenha muitas pessoas problematizando as brincadeiras infantis, via de regra é isso que acontece. Na educação infantil, quando o menino vai lá e pega a fantasia da princesa, todo mundo olha esquisito. Né? Quando a menina vai lá e diz, eu quero jogar futebol com os rapazes, isso também fica, parece que não encaixa. E não encaixa em quê? Não é no sentido biológico, não é no sentido cromossomial, é no sentido cultural. E se é cultural, é passível de mudança, né? E ainda mais nos anos iniciais, né? A gente, quando pensa em professora, a gente pensa, né? Não, tem que ser carinhosa, tem que ser atenciosa, né? Uma mãe para as crianças, né? A gente já recebeu uma interatividade, professora, vamos ver aqui, é um elogio da Dilma Guimar. Ouvir a Cláudia será um grande prazer. Outro elogio também da Ana Amélia Soter, excelente professora e pessoa. É muito bom ter amigos, né, Ah, Laís? que Muito bom. obrigada, porque assim, a gente já conversou muito com essas pessoas, são pessoas muito caras para mim, que a gente bate papo sobre gênero, sexualidade, sobre alfabetização, e aí são pessoas queridas que, enfim, estão aí prestigiando, mas mandem umas perguntas boas para a gente Isso, poder gente. pensar, né? Ó, vocês que estão assistindo, mandem suas perguntas, seus comentários, tá? Pode ser pelo Facebook, quem está acompanhando pelo Facebook. Se você está acompanhando pela TV, pode mandar pelo WhatsApp. O nosso número fica aparecendo aqui na tela, tá? Mandem a sua participação que vai ser muito bem-vinda. Continuando então, professora, quando a gente pensa na mulher na educação, até a formação dela, até né, o currículo que as mulheres tinham que estudar, inclusive para dar aula, eram diferentes dos homens, não é isso? Sim, você tem o Instituto de Educação, que até hoje é referência, né, em termos de educação, e se você observar lá pelos idos de 1950, você tinha a era de ouro da educação. Inclusive, é interessante, Laís, a gente falar desse período, porque eu não sei se você já ouviu, e vocês também já ouviram falar, sobre aquela história de que os meninos do colégio militar deveriam se casar com as meninas do Instituto de Educação. Você já Ah, ouviu sobre isso? Era assim, olha, eu já ouvi inclusive um depoimento de um ex-militar que ele pensava o seguinte, eu preciso me casar com uma professora do Instituto de Educação porque ela saberá educar os meus filhos. olha. E nessa perspectiva que a gente pensa hoje sobre gênero, depois de tudo isso que a gente já pensou junto, né, e construiu, cabe só à mulher a educação dos filhos? E aí a gente também pode pensar da seguinte forma, olha, mas são as mulheres que estão criando os homens dessa forma, são elas as dedicadas à educação, e aí eu quero só trazer uma reflexão para a gente pensar junto. O homem, quando não atua no seu silêncio, ele também não está educando? De alguma forma? Então, imputar à mulher a responsabilidade da construção ou da quebra dessa construção de machismo, de misoginia, me parece um pouco... A gente não queria raciocinar sobre esse assunto, porque quando você vê lá um homem que fala, vai falar com a sua mãe, resolve com ela, você está Sim. se omitindo em termos de educação e você está educando aquela criança, né? Não tem até um provérbio indiano que fala assim, é preciso toda uma aldeia para educar Sim. apenas uma única criança? Então, é nesse sentido que a gente pensa que essa educação imputada às mulheres, de alguma forma, ela está trazendo também essa característica machista ou misógina embutida, né? Vamos para mais interação que chegou. Vamos ver aqui uma pergunta do Luiz Eduardo. As mulheres têm um papel importante na educação carioca? Sem dúvida, Luiz Eduardo, todos nós, né? As mulheres, os homens, as crianças, todos nós envolvidos temos um papel importante. Agora, eu não vou negar que, historicamente, a mulher ela é preponderante na educação, né? Predomina o gênero feminino, né?
E aí a gente tem, assim, foi bom você falar sobre isso, porque a gente pode falar de algumas pessoas que foram muito importantes na nossa educação brasileira, sobretudo. Se a gente for pensar a nível mundial, tem várias mulheres brilhantes. Mas pensando um pouco aqui no nosso quintal, vamos falar das mulheres brasileiras. Então, a gente tem lá na década de 1940, 1940 e 1950, você tem Dorina Norwell, que vai ser a primeira mulher cega a terminar o curso normal. Como era, naquele período, era até muito difícil você ver uma pessoa estudando regularmente, sobretudo para a formação de professores. Então, a gente tem Dorina, mais adiante, na década de 1980, a gente tem Lélia Gonzalez trazendo a história, a sociologia para a sala de aula, discutindo com essas crianças o seu fazer, o seu entorno, na verdade, a sua realidade. E que, na década de 1980, foi quando a gente começou a pensar um pouquinho, saindo da ditadura, né? Foi quando a gente começou a pensar nessa educação mais ativa que o Paulo Freire fala, de uma educação mais ativa que vai transformar o entorno, né? Depois de Lélia, a gente teve Débora Seabra, foi a primeira professora síndrome de Down, né? Se formando como professora no magistério, com síndrome de Down, e atua até hoje, né? Atua ainda como auxiliar de professora, ainda não foi destinada uma turma diretamente a ela, mas ela atua, ela escreve, ela tem livros de infantis publicados, né? E, recentemente, a gente tem aí Diva Guimarães, que nos deu uma aula na Flip, em parceria, né, com Lázaro Ramos, nos deu uma aula sobre o que é ser professor, o que é ser mulher e o que é ser mulher negra na atualidade, né? Então, Luiz, a gente tem vários exemplos, mas, assim, como a gente tem um espaço curto, a gente pensou aqui em meia dúzia de exemplos para a gente poder pensar o papel dessa mulher na educação. Tem né? Outros exemplos também, inclusive, se vocês querem saber mais exemplos de mulheres que marcaram a educação, fiquem ligados no portal da Multirio e no Facebook, que a gente vai continuar alimentando aí várias postagens sobre o assunto, tá? Vamos para mais interatividade, professora, que o pessoal aqui está participando. Que bom. O Alexandre Rodrigues mandou um elogio também, minha querida Cláudia Reis, grande pessoa, grande profissional. Que bom. A Viviane, via WhatsApp, mandou outro elogio também, professora Cláudia, parabéns, excelente professora. Agora, o Alexandre também mandou uma pergunta. Sim. Como professores podem abordar as questões de gênero e sexualidade na sala de aula, mesmo com as restrições que temos visto na atualidade? Excelente, Alexandre, muito boa pergunta. Eu queria só fazer um parênteses antes, Viviane, Alexandre, amigos, porque você me apresenta como pesquisadora, e eu, na realidade, sou, mas também sou professora. Fui professora há 27 anos no município do Rio e, atualmente, há 4 anos no Colégio Pedro II, que me orgulha muito. Minha turma hoje, pela manhã, estava lá comigo discutindo as questões de gênero, como é que a gente pode, no microcosmos, como a gente pode fazer mudanças no microcosmo. Porque, às vezes, as revoluções, elas parecem que têm que vir de um outro espaço, né? E aí tem que aparecer uma coisa muito grandiosa para ela acontecer. E as revoluções acontecem, na verdade, nas micro-relações. Então, vou dar só um exemplo, começar a responder a pergunta do Alexandre. Hoje, a gente discutia na minha sala de aula o que os meninos e meninas podem fazer para diminuir essa diferença ou diminuir esse espaço entre homens e mulheres desde a nossa escola. E aí a gente estava discutindo o espaço da quadra. A quadra de futebol, que parece eminentemente masculina, necessariamente não precisa ser. Claro. Né? As meninas têm tanto acesso a esse espaço quanto os meninos. Elas não precisam ficar restritas sobre isso. Então, fazer discussões, Alexandre, sobre as microações onde a gente faz marcações de gênero é muito importante. Por exemplo, falar sobre gênero na escola, existe realmente um grupo que está discutindo essa situação. Só que me parece, e aí eu gostaria de fazer uma reflexão conjunta, que isso não é novo, falar de gênero na escola. A gente agora está pensando numa perspectiva de problematizar como esse gênero é tratado na escola. Porque, veja, eu faço filas de quê? Meninos e meninas. Já estou fazendo um marcador de gênero aí, não estou? Sim. Em muitos lugares ainda, você tem lá a chamadinha, onde a gente coloca os nomes das crianças, dividido meninos e meninas, as meninas de cor rosa, com uma florzinha e a boneca, e os meninos de cor azul e um caminhãozinho, algo desse gênero. Logo, nós já falamos sobre gênero na escola. O que a gente está querendo
pensar junto, até para construir, na verdade, uma sociedade mais democrática, mais equânime, é como é que se fala desse gênero, não é? Sim, Então, essa que é o pulo do gato, né? De como é que a gente pode tratar isso? E de que forma isso pode nos ajudar a realmente construir uma sociedade melhor? Porque eu acho que, no fundo, quem concorda com trabalhar gênero na escola, quem não concorda, está todo mundo com o mesmo objetivo. Melhorar essa sociedade, não ter tantos crimes de ódio, tantos crimes contra a mulher, não ter a necessidade de ter um 8 de março, não ter a necessidade de ter uma lei Maria da Penha. Então, assim, as leis elas estão aí para serem cumpridas, sem dúvida alguma. Mas dentro da concepção curricular, a gente pode pensar formas e maneiras de abordar esses assuntos de forma equânime, de forma lúdica, de forma adequada à faixa etária, não é? Porque as pessoas que têm receio sobre isso, já conversei com bastante gente sobre esse assunto, elas têm medo que a gente fale de sexo para criança de 6 anos de idade. E não é exatamente essa a proposição de quem trabalha gênero e sexualidade na escola. A gente quer trabalhar como é que se constrói. Eu citei a Simone de Beauvoir falando que a gente se constrói como mulher. E onde é que a gente se constrói? No seio da sociedade, na família, na igreja, na escola. Professora, vamos aproveitar então, temos mais interatividade, o pessoal está gostando do assunto. Os alunos João Pedro e Hugo estão te assistindo. Professora Cláudia, dizem que você é muito boa professora. E eles são ótimos nessa discussão sobre gênero. Os meninos estão interessados. Isso é bacana, você ter os meninos interessados em discutir os papéis sociais. Vamos lá, eu não trago verdades, eu trago questões para serem discutidas. Ninguém é obrigado a concordar comigo. A gente traz informações. A informação, na verdade, Laís, eu penso que ela é a precursora da quebra do preconceito, né? Sim. Quando você se informa sobre um assunto, sabe como esse assunto acontece, você consegue ter a opinião sua formada. Você não precisa pensar sobre a cabeça de ninguém. Você mesmo cria essas informações para você, essas ideias, essas concepções. Então, João Pedro, Hugo e a turma toda lá, eles estão pensando com a gente sobre vários assuntos, dentre eles papéis sociais que eles podem desenvolver ou não, né? Garotada dando exemplo aí, né? É. Vamos para outra pergunta. Boa tarde, meu nome é Lúcia Fernandes e minha pergunta é a seguinte: como podemos combater o machismo dentro das escolas? Referências de mulheres atuantes em diversos espaços da sociedade contribuem para uma representatividade feminina? A Lúcia fez a pergunta de $1 milhão, né, Lúcia? É aí, Lúcia. Essa pergunta é muito boa, muito pertinente, porque o machismo ele está na nossa sociedade há muito tempo. Não foi ontem nem anteontem que ele se constituiu na nossa sociedade, né? Nas relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações de construção de conhecimento e de educação. Então, primeira coisa que a gente precisa perceber é notar quais são as relações desiguais e machistas. Esse é um exercício muito grande, porque, às vezes, hoje eu conversava mesmo com a minha turma sobre esse assunto, às vezes uma menina está falando e dando a opinião dela, e os meninos, não é isso, e já interrompe a fala da mulher sem que ela consiga se expressar. Pode parecer uma bobagem, é coisa de criança, mas, na verdade, tem uma legitimação por trás disso tudo. O homem tem que dar a decisão. Eu sou da educação há 33 anos, e em muitos momentos eu já verifiquei isso acontecer. Uma reunião com 25 professoras e um professor. E a gente está lá num momento tenso, pensando uma solução. E aí, de repente, quando o professor vai falar, parece que aquele peso ali é maior do que o restante. Não estou dizendo com isso que as mulheres estejam legitimando, mas a naturalização do machismo, eu acho que é o grande problema que a gente precisa quebrar antes de começar a perceber atividades que desmontem esse machismo. Primeiro, a gente precisa perceber o que é uma situação machista e não entender, por exemplo, que quando uma mulher reclama de uma ação machista, que é mimimi. As redes, né? Tem acontecido muito, né? As redes têm legitimado essa discussão de que, olha, está muito chato viver nesse mundo de hoje, porque tudo é mimimi. E, na verdade, o mimimi, ou a classificação do que é mimimi, me parece que é uma forma de ratificar a opressão. A opressão existe e aí os oprimidos começam a falar sobre isso, a se desenvolver, a pensar, a questionar. E aí o professor fala assim, isso é besteira, deixa para lá que você
segunda ordem, não é a questão mais importante. A gente tem que mudar o mundo, né? Professora, infelizmente o nosso tempo está acabando. O papo foi muito bom, tanto que passou rapidinho. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Obrigada também por vocês que acompanharam a gente aqui na Multirio, no Facebook. Fiquem ligados para mais conteúdo sobre esse assunto, tá? E eu espero vocês no próximo #Educa. Tchau, tchau!